Bom, estamos aqui para a nossa aula de Sociologia. Hoje nós vamos falar sobre o conceito de cultura. Vamos lá? Bom, muitas vezes, quando falamos em cultura, algumas pessoas associam essa ideia, a ideia de cultura, àquela pessoa que estudou muito, o homem culto, aquele letrado que leu muito, o intelectual, o professor. E será que o trabalhador comum, o camponês, o operário, será que essas pessoas não teriam cultura? Outra ideia também que comumente é associada à ideia de cultura é que a cultura seriam as artes, o teatro, o cinema, a pintura. Mas será que as festas populares, as tradições, isso também não seria cultura? Bom, tudo isso é cultura e muito mais. Como a gente viu lá no texto, não existe ser humano sem cultura, assim como não existe sociedade sem cultura. Tudo isso que a gente pode associar como fazendo parte da nossa formação, como indivíduos dentro de uma sociedade, as tradições, os costumes, a maneira de ser, a linguagem, a maneira de se vestir, tudo isso faz parte da cultura. Bom, então a gente tem que deixar bem claro, não existe indivíduo sem cultura, também não existe sociedade sem cultura. Todas as sociedades têm cultura e todas as pessoas que fazem parte da sociedade também compartilham dessa cultura. A cultura seria a nossa herança social, aquilo que a gente adquire. A partir do momento que a gente nasce, começa a conviver com os membros da família, nossos pais, e depois com a comunidade em geral, a rua, a escola, a igreja, a gente vai, desde que nasce até a hora que a gente morre, a gente está absorvendo um pouco da cultura do grupo a que pertencemos. Então vamos falar de alguns conceitos relacionados a essa ideia de cultura. A cultura ela tem aspectos materiais e aspectos não materiais. O que seriam os aspectos materiais? É tudo que o ser humano cria dentro da sociedade e é físico, é concreto. Então as roupas, a moradia, o transporte, as ferramentas, os instrumentos, esses são os aspectos materiais da cultura. Então se você pensar no lápis, o caderno, as ferramentas, tudo que a gente utiliza foi criado pelo ser humano, é um aspecto material da cultura. E o que seriam os aspectos não materiais? Os costumes, os valores, a moral, as crenças, tudo isso faz parte do conjunto, que a gente chama de aspectos não materiais da cultura. Bom, a gente viu que todas as sociedades têm cultura, assim como todos os indivíduos têm cultura. Mas normalmente acontece de algumas pessoas, quando entram em contato com um grupo social diferente, que tem uma bagagem cultural muito diferente da sua, as pessoas acabam estranhando. E isso vai levar a um conceito também que é muito importante nessa nossa aula, que é o conceito de etnocentrismo. O que seria o etnocentrismo? O etnocentrismo é uma crença primitiva de que existem culturas superiores e culturas inferiores. Normalmente as pessoas avaliam que a própria cultura da sociedade a que pertence é uma cultura mais evoluída, mais avançada, e as outras culturas dos outros grupos, elas seriam consideradas avançadas se forem parecidas com a própria cultura. E quanto mais elas são diferentes, você avalia de uma maneira negativa, como elas retratassem um estágio anterior, um estágio atrasado do seu próprio padrão cultural, como se existisse uma linha reta, uma evolução única para todas as culturas do mundo. E em casos extremados, essa postura etnocêntrica, ela leva à xenofobia, que é a aversão a estrangeiros, já levou ao genocídio, à escravidão, preconceito, tudo isso tem base nesse etnocentrismo. Em alguns casos extremados, esse etnocentrismo pode levar até à desumanização do diferente. Você considera que aquelas pessoas são tão diferentes, aquele padrão cultural é tão diferente do seu que você acha que eles nem são humanos. E isso vai legitimar o quê? Você matar aquelas pessoas, você escravizar, e isso que a gente viu ao longo da história da humanidade. Tudo com base nesse etnocentrismo. E qual seria o contraponto ao etnocentrismo? É o relativismo cultural. O relativismo cultural é o quê? É o esforço em tentar compreender a cultura do outro não a partir dos valores da sua cultura,
mas a partir dos valores daquela cultura. Porque se você for considerar que a sua cultura é a mais avançada, a mais evoluída, a mais correta de todas, aquela cultura que é diferente da sua, você vai considerar que ela é atrasada, ela é esquisita, ela é uma cultura que é pior do que a sua. Então, quando você tenta compreender aquela cultura diferente da sua a partir dos valores daquela própria cultura, você está tentando fazer esse esforço, né, que se chama relativismo cultural, que é justamente o oposto do etnocentrismo. Então é importante, os conceitos que são importantes na aula de hoje, é entender que todos os grupos sociais, todos os grupos humanos possuem cultura, todas as pessoas têm cultura, né? Você entender o que são os aspectos materiais e os aspectos não materiais da cultura e saber fazer essa distinção entre o que é o etnocentrismo, que é essa postura arrogante, né, de achar que existe uma cultura melhor do que as outras, e o relativismo cultural, que é justamente o oposto, é entender que as culturas são diferentes, mas isso não quer dizer que uma cultura seja superior à outra. Então ficamos por aqui. Próxima aula a gente se encontra. Valeu!